Com relação aos dados epidemiológicos, realmente é preocupante a situação do pé diabético no mundo, não é no Brasil. Se nós pensarmos que no Brasil nós temos em torno de 16,8 milhões de pessoas com diabetes, em 2015, para cada 4 pessoas com diabetes, uma ia desenvolver uma úlcera no pé. Em 2018, essa incidência já passou de uma pessoa em cada 3 pessoas com diabetes vão desenvolver uma úlcera no pé diabético. Então, se a gente tem em torno aí de 17 milhões, a gente acredita que praticamente 5 milhões de pessoas vão desenvolver uma úlcera no pé diabético. 2/3 dessas úlceras vão cicatrizar, mas infelizmente 1/3 delas vai evoluir para amputação. E o diabetes tem sido a principal causa de amputação não traumática. E essas amputações são precedidas por uma úlcera e que poderia ter sido evitada. A maioria dessas úlceras teriam sido evitadas se tratadas precocemente, identificadas precocemente e com certeza não chegariam à amputação. Quando uma pessoa tem uma úlcera e ela cicatriza, a gente diz que ela nem atingiu a cura, porque a recidiva é muito comum. Em um ano, 40% dessas úlceras vão recidivar. Em 3 anos, 60%, e em 5 anos, 65% dessas úlceras vão recidivar. Por isso que a gente tem que ter um programa de prevenção que seja eficaz. Porque se a pessoa evoluiu com uma úlcera, porque ela tem uma deformidade óssea, porque ela tem uma pisada diferente, porque ela já tem uma amputação, se não fizermos algo diferente que proteja esse pé, que seja um calçado adequado, uma palmilha adequada, e que a pessoa de fato use esse calçado, ela com certeza vai estar recidivando. Então, essa pessoa tem que estar sendo orientada para isso e conduzida para evitar essa reulceração. Próximo. As pedras angulares da prevenção. Isso é do Consenso Internacional do Pé. Existem 5 elementos chaves que sustentam a prevenção de problema nos pés. O primeiro, identificar o pé com risco. Isso depende de um movimento, de uma atuação da atenção básica, da atenção primária, da medicina preventiva. Qualquer setor, seja primário, secundário ou terciário, quem trabalha com pessoas com diabetes tem que minimamente, uma vez por ano, fazer uma avaliação, um screen deste pé diabético para identificar quais são os possíveis riscos que essa pessoa tem para desenvolver uma ulceração. O paciente tem que fazer uma inspeção regular e um exame dos pés. Tanto os profissionais da saúde quanto o paciente, ele tem que olhar para esse pé e buscar, tem alguma deformidade, tem alguma unha encravada, tem alguma coisa que possa estar levando para uma ulceração? A educação é o ponto-chave. Nós temos que fazer educação para pacientes, familiares e profissionais. Todos têm que estar envolvidos. O paciente tem que saber quais são os fatores de risco. Ele tem que identificar quando alguma coisa não está correta no pé dele, quando alguma coisa vai complicar. Então, ele tem que minimamente saber qual é o momento que ele tem que buscar um atendimento. O uso rotineiro de calçado adequado. Isso é muito importante, porque mesmo que o paciente, às vezes, receba do SUS um calçado correto, muitas vezes ele só usa esse calçado para sair de casa, para ir no médico, para ir na igreja, e a gente fala, o calçado é para usar dentro e fora de casa a maior parte do tempo. E tratar sinais de lesões pré-ulcerativas. Então, nós vamos comentar mais para frente o que são essas lesões pré-ulcerativas que a gente tem que identificar precocemente e tratar corretamente. Próximo. O Consenso Internacional do Pé Diabético, que saiu ano passado, também comenta um dado importante. Nem todos os pacientes com diabetes, eles estão em risco de ulcerar. Então, existem os principais fatores de riscos, que são esses. Este paciente perdeu ou não a sensibilidade protetora do pé. Então, o paciente desenvolve uma neuropatia, essa neuropatia leva à perda de sensibilidade, e o fato desse paciente não sentir mais os pés, ele acaba machucando sem perceber. Então, quando ele perde a sensibilidade, ele acaba, um sapato aperta e ele não sente dor,
Ele pisa em algum objeto, ele pisa em algum preguinho, numa pedrinha, e ele não sente dor. Então, ele acaba machucando porque ele perdeu o dom da dor. Outro fator de risco, e é um fator muito complicante, é a doença arterial obstrutiva periférica. Então, se esse paciente não tem uma boa oxigenação, não tem uma boa perfusão, é um fator complicante e de risco, tanto para a úlcera como para a amputação. E as deformidades no pé, elas pioram este fator de risco. Se ele já não tem uma sensibilidade acrescida a isso, ele tem uma deformidade importante, e o sapato não acomoda corretamente, ele acaba tendo um fator de risco aumentado por lesões. Então, ele tem trauma, ele pode ter um calo, ele pode ter uma bolha, ele pode ter algum outro fator associado a essa deformidade. Além disso, uma história de ulceração e qualquer nível de amputação de membros inferiores aumenta ainda mais o risco de ulceração. Então, nós vamos somando esses fatores. Nós, às vezes, chamamos de risco isolado quando você tem um risco só. Mas quando você soma esses fatores, você potencializa o risco de você ulcerar. Próximo. E aqui nós temos o caminho, né? Qual é o caminho da ulceração e da amputação? Com certeza, a gente tem que privar pela prevenção. Então, subindo essa escadinha, a gente precisa que o controle do diabetes seja eficaz. Se este paciente tem uma hemoglobina glicada em torno de 7, se ele não tem muita variabilidade glicêmica, se é um paciente que procura como meta manter a normoglicemia, ele poderá, com certeza, não desenvolver tudo isso que vem pela frente. Porque o que a gente vê é que a neuropatia, a ulceração, são pacientes que têm mais de 10 anos de doença, na grande maioria, e que vem arrastando com um mau controle. Então, essa glicemia alterada é que vai, no primeiro degrau, levar à neuropatia. Essa neuropatia leva à perda de sensibilidade protetora. E todas as alterações musculoesqueléticas decorrentes desta neuropatia diabética. Então, aí nós temos uma atrofia da musculatura intrínseca, nós temos dedos em garra, dedos em martelo, proeminência de metatarso, nós temos dificuldade de movimento e de equilíbrio, diminuição da amplitude do movimento, e tudo isso, todas essas alterações acabam levando à formação de calos em pontos de proeminência óssea ou em pontos de maior atrito. Então, o atrito, ele acaba levando este calo. O calo é considerado uma lesão pré-ulcerativa. Este calo rompendo, nós já vamos começar a desenvolver uma úlcera. E essa úlcera tem que ser muito bem acompanhada, muito bem conduzida, para que a gente consiga cicatrizá-la. É preciso, neste momento, remover essas bordas hiperqueratóticas que vocês estão avaliando nessa borda dessa úlcera, tratar este leito da lesão, preencher qualquer cavidade, tratar inicialmente algum sinal de infecção e fazer o offload, que é a remoção da carga, é não pisar sobre essa úlcera. Então, a base do tratamento é isso, para que essa úlcera não evolua para amputação. Toda vez que nós temos uma úlcera profunda, uma úlcera infectada, uma úlcera associada a uma doença arterial periférica, isto complica e isto piora, e aí ele pode realmente estar sendo conduzido para uma amputação, ou para uma osteomielite, ou por um risco de septicemia. Então, a amputação realmente, ela às vezes acontece num desfecho ruim, que ninguém gostaria que chegasse neste nível, mas às vezes é para salvar uma pessoa, salvar um membro, que aí a gente acaba, os médicos, a equipe conduzindo para amputação, porque não tem outra alternativa melhor. Próximo. O mais importante, então, é prevenir o primeiro evento, porque deste evento é que vai acabar evoluindo para uma ulceração, uma infecção, uma osteomielite. Todos estes casos são casos, né, do dia a dia da gente, de quem trabalha com pé diabético, e que percebe que são coisas que poderiam ter sido evitadas. Uma rachadura que evoluiu para essa ulceração,
Então, é muito simples prevenir e tratar rachaduras em calcânio. Um caco de vidro que estava embaixo do fogão e a pessoa foi lavar a cozinha, não viu esse caco de vidro, estava descalço e machucou o pé e ele evoluiu para uma ulceração de difícil cicatrização. Uma micose interdigital que chegou nesse nível, né? Porque essa pessoa não enxugou o meio dos dedos, porque essa pessoa não avaliou, porque não procurou em tempo correto a prevenção e o tratamento para essa micose. Uma queimadura que foi provocada e passou a estar, este caso, o paciente estava de chinelo e tinha areia no chinelo. Então, esse atrito provocado quando ele andava, esse atrito provocado pela areia que estava no chinelo, acabou fazendo essa queimadura na região plantar. Um calçado apertado, que muitas vezes é o calçado inadequado, é o calçado apertado, são pessoas que caminham horas sem meia, e aí esse pé desliza no sapato, esse cisalhamento, esse deslizamento do pé dentro do calçado faz um atrito, faz uma bolha, e o paciente não sente dor. Ele vai perceber quando ele tira o calçado, e aí ele vê que tinha uma bolha, que essa bolha já rompeu, ou que está sangrando, mas o paciente, como não sente dor, ele caminha horas e horas com o pé que está sendo agredido por um calçado apertado. Então, nós temos que, de fato, prevenir esse primeiro evento. E compete a gente fazer essa educação. Compete a gente falar, olha, você não tem sensibilidade, então você não pode usar um calçado sem meia, um calçado apertado, não pode andar descalço. Essas são as orientações que a gente tem que estar passando para este paciente, para que ele, de fato, faça a prevenção. Próximo. Então, esse autocuidado, né, tem os desenhos aqui, e isso daqui é do grupo do CEDEBA, da Graça Velanes, uma amiga nossa, e eles fizeram, esse é um joguinho, e esse joguinho é um joguinho educativo justamente para isso. Então, orientar que ele tem que lavar os pés todos os dias, lavar o pé com água morna, com uma escovinha de cerdas macias, com sabonete líquido, abrir entre os dedos, lavar ao redor das unhas. Depois, secar muito bem entre os dedos. Então, seca bem entre os dedos e passa um creme hidratante no pé, no calcanhar, no joelho, na perna, mas não passar creme hidratante entre os dedos, porque você aumenta a umidade e essa umidade propicia o desenvolvimento de uma infecção interdigital, de uma micose interdigital. Corte as unhas em ângulo reto, lixe essas unhas. Se a pessoa não enxerga ou tem dificuldade, tem que pedir para que alguém corte as unhas delas, para que alguém lixe as unhas delas. Não use meia apertada, com costura, com esse gargalo apertando, para não dificultar a circulação. E nem use chinelo, rasteirinha, salto alto. Olhe dentro dos sapatos, veja se não tem nada. E nunca ande descalço, para você não furar, não machucar os pés. Próximo. Por fim, esse paciente precisa examinar os pés. Ele tem que adquirir este hábito de todo dia, depois do banho, secar e enxugar os pés e olhar esses pés. Então, se ele não consegue, pegue uma lupa, pegue um espelhinho, coloque um espelhinho no chão, mas ele tem que olhar, será que tem edema, que tem bolha, que está vermelho, que está mais quente um pé do que o outro, que tem alguma rachadura, ele tem que identificar algum fator de risco. E não faça nada em casa. Muitas vezes os pacientes resolvem remover o calo, resolvem cortar as unhas com um alicate e se machucam. Então, as fitas adesivas direto na pele, muitas vezes ela remove até a epiderme e provoca até bolha. A remoção de calo com gilete, com alicate, com lixa é muito perigoso. Às vezes o paciente chega para a gente já com calo infectado, com uma úlcera provocada, porque ele manuseou de forma indevida na sua casa, com algum material ou instrumental que nem estéril estava, e aí ele chega num grau de gravidade muito maior, porque foi remover com gilete, com canivete, com tesourinha, com alicatinho, ou uma rachadura, ou um calo. Nem use calicida, nada disso para colocar, né? Eu já atendi vários pacientes com queimaduras severas provocadas por esses ácidos que eles pingam para remover o calo. E cuidado com bolsa de água quente, com escalda-pé, porque se a pessoa perdeu a sensibilidade dos pés, ela pode se queimar sem perceber. Próximo. E aí eu tenho que tratar as lesões pré-ulcerativas. Isso já é a recomendação do consenso.
em um paciente com diabetes, tratar qualquer fator de risco modificável ou um sinal pré-ulcerativo no pé. E isso inclui remover um calo abundante, proteger ou drenar alguma bolha, tratar adequadamente unhas encravadas ou espessas e prescrever um tratamento antifúngico para as infecções fúngicas. Próximo. Então, essas fissuras, essas rachaduras, normalmente o paciente tem uma neuropatia autonômica, essa neuropatia leva a essa pele ressecada. Associada a isso, o paciente tem o costume de ficar descalço o dia todo ou de chinelo de dedo, que provoca mais ressecamento ainda. E aí nós temos diferentes graus de fissuras e rachaduras que devem ser tratadas, fazendo uma esfoliação correta, fazendo um aplainamento, uma lixa fininha plantar, e aí uma hidratação com creme hidratante. Se por acaso a fissura é profunda, é interessante passar um creme hidratante e depois a gente envolve com filme e com isso a gente aumenta e potencializa a absorção deste creme hidratante. O creme hidratante deve-se, de preferência, passar à noite, na hora que vai dormir, para evitar que a pessoa escorregue. E se é uma pessoa que consegue ter mais habilidade, ela pode passar após o banho, que é a hora que facilita a absorção. Os poros estão abertos e aí a gente melhora a absorção do creme hidratante. Mas se tem um risco de queda, então a gente orienta a passar na hora de dormir, deixa lá um creminho embaixo do travesseiro, e na hora de dormir passa o creminho, e aí não corre o risco de escorregar e ter um risco de queda. Próximo. As unhas, gente, são muito importantes. 30% das amputações de arco são por corte inadequado das unhas ou por onicocriptose. Então, fazer a higiene correta dessas unhas, cortar corretamente, remover a maceração que existe, a maceração, às vezes, uma massa fúngica que existe. E aí, com o trabalho de podologia, de podoprofilaxia, a gente está usando uma broca, uma lixa e fazendo uma onicoabrasão quando a gente tem uma unha muito espessada e que o paciente ou o familiar não consegue cortar. Próximo. Os calos, eles estão presentes em cima de deformidades ósseas, em cima de dedos em garros ou por um calçado apertado. O calo, ele ocorre por uma hiperqueratose, um espessamento da camada da queratina. E aí, este calo, muitas vezes, ele já tem um hematoma. Este hematoma na ponta distal dos dedos, na base plantar, este caso, no meio que nós temos a foto, em cima nós temos um calo com hematoma importante, embaixo, após ser removido, ele já está aplainado e muito melhor. Este paciente é um paciente arterial gravíssimo. Então, se desenvolver uma ulceração neste calo, nós vamos ter muito trabalho para cicatrizar e muito risco. Uma pessoa idosa, uma pessoa que tem um problema arterial, então nós temos que remover este calo constantemente. Com que frequência se remove um calo vai depender do tanto que ele está voltando. Então, tem gente que a gente marca a cada 20 dias, a cada mês, a cada 40, e tem paciente que a cada 10 dias, uma semana, tem que remover porque tem esta hiperqueratose acentuada e que causa um risco de ulceração. Então, o calo, ele aumenta em 30% a pressão plantar. Então, só de remover essa calosidade, nós estamos diminuindo a pressão plantar em áreas de proeminência óssea ou região plantar em 30%. Próximo. As bolhas também a gente tem que remover. Muitas das bolhas, elas são um evento secundário. Então, vocês observam no primeiro caso aqui, ele tinha uma lesão, né, na foto de cima, ele tinha uma lesão, essa lesão formou uma hiperqueratose, o exudato não tinha para onde ele drenar, ele acabou levantando, né, no caso, assim, a epiderme formando essa bolha era o líquido que estava na lesão, que tinha que sair para algum lugar e não conseguia. Então, este caso, primeiro aqui da direita de vocês também, a lesão era plantar, ela se comunicou e fez um caminho, um túnel, e acabou tendo uma bolha dorsal, totalmente infectada. Este outro caso, o paciente também estava andando descalço, ele fez uma queimadura na região plantar, e aí ele mesmo já chegou com essa bolha descolada. Então, as bolhas, normalmente, a gente remove essa bolha quando ela tem um exudato purulento, quando ela tem uma infecção, quando ela é muito grande, quando ela está numa área que ela vai romper sozinha.
Se for uma bolha limpa, clara, por um sapato apertado, uma bolha que não tem grandes problemas, a gente pode estar aspirando essa bolha com uma seringa e uma agulha 40 por 12, por exemplo, mantém o teto da bolha para proteger aquela derme, e aí ela automaticamente vai cicatrizando, e depois a gente remove só o teto da bolha depois que ela já cicatrizou. Mas a bolha, ela é muito importante, e muitas vezes a bolha, ela é secundária a uma infecção, né, por uma outra porta de entrada. Então, tem que avaliar, e se ela tiver hematoma, que é uma bolha de sangue, a gente também rompe, limpa tudo, e aí faz o curativo. Próximo. As Nilce, você está terminando a sua apresentação? Tem, só duas. Essa Okay. é a próxima. As infecções fúngicas são muito importantes, né? Então, interdigital, nas unhas, a gente tem que avaliar, manter o pé seco e, se necessário, um atendimento médico para poder prescrever um medicamento tópico ou até oral para tratar as infecções fúngicas. Próximo. E os calçados, que a gente tem que ter um calçado adequado. Então, nós temos que, muitas vezes, orientar o paciente a desenhar o pé dele numa folha de sulfite, recortar este molde que é do pé dele, e para ver se ele está usando um calçado adequado, que acomode a altura, que acomode os dedos, que acomode o comprimento. Então, tudo isso não pode estar apertando. Lembra que o calçado tem que acomodar aos pés e não os pés acomodar aos calçados. E por isso a gente tem que avaliar tudo isso e usar o calçado a maior parte do tempo, dentro ou fora de casa. Próximo. E por fim, a gente só questiona, né? Por que às vezes eles chegam tão tarde aos serviços? Será que nós não somos referência para ele? Será que eles não sabiam que eles tinham que procurar um serviço porque já era grave? Será que eles pensaram que, daqui 2, 3 dias eu mesmo dou um jeitinho? E aí o paciente vai numa farmácia, compra uma pomada, usa um chá, usa alguma coisa. Então, não espere em casa para tomar uma atitude. Se você pisou num prego, pisou numa ferpa, pisou em algum lugar, se você machucou o pé, se tem uma micose, procure o serviço. Quanto mais cedo vocês chegarem ao serviço, quanto mais cedo começar um tratamento, mais rápido chegará a cicatrização. E a gente tem que estar à disposição para ele. Eles têm que estar olhando, mas eles têm que chegar ao serviço precocemente. E é isso, gente. Muito obrigado, viu? Agradeço a atenção e agradeço a participação.